O SEO vem mudando, né, gente? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que a gente faz SEO para IAs, ou também conhecidas aí como Large Language Models, né, os LLMs. Vou te dar algumas dicas práticas de como que você pode otimizar o seu conteúdo e o seu fluxo estratégico para poder ser citado aí no ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, entre outras. Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, o que são as LLMs, pessoal? São modelos de linguagem de grande escala, como o ChatGPT, que respondem aí perguntas com base, né, em dados disponíveis na internet. Cada vez mais usuários eles estão saindo do Google, daí da busca tradicional, e indo conversar direto com essas IAs. E adivinha, elas precisam de fontes confiáveis para responder, obviamente, né? Elas não têm a resposta para tudo, então elas dependem aí dos sites que já aparecem aí no Google, no Bing, etc. E aí que entra o papel do profissional de SEO entendendo a importância das LLMs, para que os sites de seus clientes consigam aparecer bem ranqueado nas LLMs. Bom, pessoal, o primeiro passo aqui, quando a gente vai fazer uma análise de SEO para as LLMs, né, e a gente vai tentar entender melhor ali quais são os tipos de palavras-chave que a gente precisa ranquear e etc., é a gente entender de fato como que um usuário ele procuraria sobre um serviço, né, enfim, entender um funil ali que esse usuário ele passa, tá? Então, vamos hoje propor que eu estou fazendo um SEO aqui da Conta Azul, né? Para quem não sabe, Conta Azul é um ERP, né, basicamente aí uma ferramenta que permite aí com que as empresas elas consigam ter um sisteminha de gestão de vendas de clientes, de emissão de nota fiscal e assim por diante, tá? Então vamos supor que eu sou uma dessas pessoas, né? Então eu tenho um negócio, eu preciso ter um controle melhor aí dos meus clientes, das minhas compras e fornecedores. E aí eu vou ali no ChatGPT e eu coloco tipo quais são, né, os melhores ERPs para ter controle de fornecedores. E aí eu coloco aqui para o ChatGPT. Aí a gente vai ver aqui, né, uma explicaçãozinha. Provavelmente ele vai trazer aqui já os RPs, né? Então tá vendo, ó, que eu tenho aqui alguns concorrentes que ele entende que são mais fortes que eu agora, né? Então, se eu sou conta azul, né? Não tô aparecendo aqui, vamos ver. Ah, apareci aqui, ó. E ele já me traz aqui ideal para médias e grandes empresas. Nota que assim, que quando a gente olha para esse tipo de resposta, por que é muito importante como SEOs, né, que a gente entenda de fato o dado que a própria LLM está trazendo para a gente, como se a gente realmente se passasse pela persona ali desse cliente que eu estou trabalhando no SEO. Porque entendo o seguinte, que aqui ele está entendendo que a minha solução é para pequenas empresas, enquanto as outras aqui, ó, ele mostra como médias grandes, pequenas e médias, enfim. E ele traz alguns recursos de destaque. Então aqui no caso do Conta Azul ele está trazendo como recursos de destaque, cadastro de fornecedores, controle de conta a pagar e assim por diante. Como que eu tenho o controle em relação a essa informação aqui, né? Única forma de eu controlar essa informação aqui, pessoal, é eu fazer um trabalho de conteúdo no meu site para que a partir dos conteúdos que essa LLM, né, que essa ferramenta, ele faz o scraping ali, né, que ele indexa, que ele analisa dentro do meu site, eu mude a percepção dele, né, caso isso aqui não esteja correto, do que eu faço, né? Então, se o meu serviço ele fosse ali para médias e grandes empresas também, então já acende um sinal amarelo aqui de que hoje as LLMs, né, no caso o ChatGPT aqui, não está enxergando dessa forma. Então, eu preciso entender melhor como que o ChatGPT está enxergando, né? E a única forma que eu tenho de mudar isso é de fato trabalhar o conteúdo dentro do meu próprio site, né? Seja através de post de blog, seja através da inclusão ali de palavras-chave secundárias, né? Que a gente chama aí de LCIs, né? Palavras-chave de contextualização dentro desses conteúdos para que de fato a gente tenha ali a LLM moldando a informação de uma forma melhor, né? Aqui nesse caso ele não cita links, né? Então nessa resposta aqui ele não citou links, mas é comum também a gente ter uma citação de links, né? Vou fazer a mesma busca aqui, ó, também aqui no Gemini, vamos ver o que ele vai me trazer, né? Opa, coloquei errado aqui, deixa eu pegar aqui, fazer exatamente a mesma busca aqui. Deixa eu recarregar meu Gemini, fazer um novo chat. E aqui eu vou colocar quais são os melhores RPs para ter controle de fornecedores. E aí a gente consegue ver que ele vai me dar uma resposta aqui. Vamos ver se ele vai me citar aqui, ó.
Ó, no caso do Gemini, ele nem citou, né? Então ele nem me citou aqui dentro dos melhores, tá? Então aqui também já acende um sinal vermelho, que eu tenho concorrentes aqui no caso, né, que estão sendo mais bem citados. E aí que entra o papel fundamental não só da criação de conteúdo, né, mas também de ferramentas que a gente consiga entender melhor como que são os conteúdos que estão embasando as respostas aí do Gemini, as respostas ali do ChatGPT e das LLMs de forma geral. Daí que entra aqui o Ahrefs, né? Até tem um outro conteúdo que eu vou deixar linkado aqui, né, sobre o Ahrefs, que eu fiz rapidamente, sobre a função ali de pesquisa do Ahrefs, mas vamos supor que eu vou pegar aqui a TOTUS, né? Vou pegar aqui a TOTUS Proteus, então eu vou pegar o site da TOTUS. Deixa eu ver aqui. TOTUS Proteus. Vou pegar o site da TOTUS mesmo.com. E aí eu vou jogar a TOTUS.com lá no Ahrefs, né? E aí vamos dar uma olhadinha como que estão as citações da TOTUS, tá? Então, vou colocar aqui Brasil. Ó, pessoal, então nota o seguinte, que no ChatGPT a TOTUS já tem 478 citações, né? No Google AI tem 9.800 citações. Vamos dar uma olhada no ChatGPT para a gente entender como que a TOTUS vem sendo citada, né? Então aqui a gente consegue ver a TOTUS, né? Aqui a gente consegue ver quais são as queries e aqui eu consigo colocar também, né, menções específicas. Então, por exemplo, eu estou falando aí de RPs, né? Então, eu vou colocar RPs aqui, ó, ele já encontrou 120 menções, tá? Então, nota o seguinte, qual é o melhor programa de controle de loja, né? Então, esse aqui seria uma query interessante, né? De eu analisar se eu tô trabalhando essa query no meu site, se eu não tô, né? E aqui, ó, que tá a resposta que eu queria, né? Que é o quê? São os links aqui que a gente consegue enxergar que a LLM aqui nesse caso, né, está utilizando para embasar essa resposta, porque mais importante do que ler a resposta em si, o que a gente não tinha até então era os links, né? Eram os links. Quais são os links que a LLM está embasando para essa resposta? Então, como que eu faria a partir daqui, né? Eu pegaria essas perguntas, né? Faria ali um operador avançado, né? Então, olharia ali através do Google, do Bing, enfim, como você preferir, se tem conteúdos sobre essas palavras-chave aqui, né? Então, por exemplo, eu posso pegar exatamente esse termo aqui, né? E no Google colocar o site do meu cliente, contaazul.com, não lembro se é contaazul, só .com, e aqui eu coloco entre aspas, vamos ver se aparece, ó, a gente não tem. Será que eu tenho... vou deixar em aberto aqui pra gente ver se a gente encontra algum conteúdo próximo disso. Ó, a gente tem aqui páginas mais de produto. Então, a partir daqui eu já conseguiria fazer uma análise inicial para a gente entender se esse conteúdo existe, se ele não existe, se faz sentido a gente criar, né? E aí a partir disso que eu faria o levantamento das oportunidades de conteúdo para a gente trabalhar aí no site desse cliente e diminuir o que a gente chama de gap em SEO, né, que é a lacuna de palavra-chave ali entre esse portal e o outro, para que as LLMs consigam me enxergar como de fato um player relevante no nicho que hoje eu preciso aparecer e que eu não estou sendo citado ali no caso, né? Então, primeiro de tudo, né, fazer SEO para LLMs, para IAs, né, de forma geral, é o que? A gente voltar ao SEO anterior, né, que era de fato a gente olhar para a qualidade, para o qualitativo, a gente entender quem é a persona, quais são as dores dessa persona, entender quais são ali as perguntas que essa persona tem sobre os seus produtos e serviços, e aí de fato fazer conteúdos que abordem essas dúvidas e também otimizar as páginas ali de produtos, né, em si, para a gente fazer essa resposta, né, incluir esse tipo de conteúdo. Uma outra forma da gente fazer uma otimização ali de SEO para as LLMs é a gente tentar trazer mais visibilidade de citações ali para um domínio específico, né? E uma das formas que a gente tem de fazer isso é o que? É a gente entender como que esse domínio ele vem sendo citado ali dentro de, por exemplo, fóruns, né? Eu vou pegar o Reddit aqui, tá? Então, Reddit é um fórum bastante interessante, tem bastante volume dentro do Brasil, e aí eu vou trazer aqui o Reddit, vou colocar entre aspas conta azul, e vamos ver se a gente tem aqui perguntas, né, sobre o conta azul. Ó, por exemplo, conta azul é legal de se trabalhar?
né? Então aqui a gente tem um conteúdo, né, que foi uma pergunta aqui que foi aberta para esse usuário, falando sobre o fato de ser interessante trabalhar dentro da conta azul, né? Então eu faria um deep dive aqui no Reddit, né, pra gente entender quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo. Se tiver perguntas de principalmente usuários ativos, né, de clientes, é o mais interessante, porque daí a gente pode pegar, analisar esses conteúdos que estão falando sobre esse cliente e a partir disso a gente consegue criar conteúdos, né, enfim, debater, né, rebater, aliás, né, esses conteúdos que estão sendo criados sobre esse cliente específico dentro do site do nosso próprio cliente, né? Então, se eu tenho pessoas reclamando, né? E uma ótima forma de fazer isso, por exemplo, é também olhando o Reclame Aqui, né? Que é um site que as pessoas vão ali de fato para reclamar. Deixa eu colocar .br, isso. Aqui, ó, lista de reclamações do Conta Azul. E a gente entender, por exemplo, Conta Azul tem uma boa pontuação, né? Aqui no caso tem uma pontuação 8 de 10, mas eu tenho bastante perguntas, bastante questionamentos aqui, né, do Conta Azul. Então, uma das formas de eu tentar entender melhor o que está acontecendo, quais são as reclamações que as pessoas estão fazendo do Conta Azul, dar uma olhada aqui nesse fórum. Uma forma mais prática ainda de você fazer isso é você pegar aqui, ó, e abrir o notebook LLM do Google, né? Que é uma ferramenta excelente do Google que você usa como se fosse pensa no notebook LLM como se fosse de fato um caderno seu ali, né? Você cria esse caderno e você consegue trazer fontes de diversos sites e, enfim, até mesmo de vídeo, de PDFs, etc. E ele sumariza, né? Ele faz todo esse deep dive para você. Bom, pessoal, uma outra forma também de a gente ter certeza de que esse site ele tá otimizado, né? A gente fazer ali o esquema markup, né? Então, o esquema nada mais é, pessoal, do que uma estrutura pré-moldada de código, né? Que ajuda ali, anteriormente, né, ajudava muito já os mecanismos de buscas a entenderem do que se trata uma página, né, do conteúdo da página de uma forma mais templatizada. E hoje, agora, com as LLMs, isso também facilita bastante para a legibilidade da página. Então, ter certeza de que o seu site ele tem um esquema correto, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o site do Conta Azul, vamos ver se ele tem um esquema. Para poder fazer o teste de esquema, vocês só vão no Google, coloca teste esquema markup e aí vai aparecer esse primeiro resultado aqui do Google, né? Que é a URL onde você consegue fazer esses testes. Vou deixar ela linkada aqui embaixo também. E aí, aqui no Rich Results Test, né? Ele vai mostrar para você se você tem esquemas disponíveis nessa página, né? Então, ó, por exemplo, aqui o Conta Azul nessa página, na home deles, eles marcaram Local Business e Organization. Como que eu sei qual é o melhor esquema para a minha instituição, né, para o meu site, etc. A melhor forma de vocês fazerem isso de uma forma prática é usando o ChatGPT. Então, você vai no ChatGPT e aí você vai aqui e coloca, tipo, meu site e aí você coloca aqui, quais esquemas markups você recomendaria? Me dê o esquema completo. E aí ele vai fazer uma análise ali no seu site, né, para entender o conteúdo do seu site, o que você oferece, etc. E aí ele já vai trazer os esquemas ideais para você fazer a marcação. Ó. Então, note aqui que ele trouxe aqui a marca, né, organização, produto SaaS, e aí ele já vai trazer o esquema em si. O esquema em si, como vocês podem ver, é um conjunto de código. Esse código, né, se você é desenvolvedor, você vai pegar isso aqui facilmente e vai colar ali no HTML da sua página, né? Mas se você não for o desenvolvedor, aí você passa para o seu time tech para fazer essa implementação. Eles fazem isso bem rapidinho, porque é literalmente um conjunto de código e aqui dentro do ChatGPT ele já vai entregar para você o esquema pronto, tá? Depois que você fizer a implementação, você só vai vir aqui no Rich Results Test e vai fazer o teste com a sua URL para você entender ali se deu certo, beleza? Então, estando aqui no Rich Results Test, ele aparecendo aqui como esquema marcado, você já pode ter certeza de que está tudo certo, você já está ajudando as LLMs a fazerem a leitura do seu site, tá? Então, isso é um ponto bastante importante também. Espero que vocês tenham gostado aí de todas as dicas. É muito importante lembrar que ainda todo isso, esse movimento, essa mudança, né, de como as pessoas fazem busca usando as IAs é muito novo, mas eu tentei o máximo aí trazer os principais aspectos que a gente sabe que funciona até este momento e vou mantendo vocês atualizados, obviamente, aqui no canal sempre que tiver novidades aí
sobre SEO para LLMs, né? SEO para IAs. Então, se você curtiu esse vídeo, dê um joinha aí pra mim, que me ajuda bastante aqui no canal, deixa um comentário e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!